noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje, diretamente da igreja do Ministério Luz do Entardecer, aqui no estúdio do programa Hora Tem Chegado, com o nosso ilustre convidado, pastor Raimundo Maia. Hoje gostaríamos, eu e mais alguns jovens irmãos e irmãs, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre os 40 anos de ministério que o pastor Raimundo Maia completará na próxima segunda, dia 18. Antes de eu passar para os jovens ali, pastor, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Como o senhor está se sentindo completando os 40 anos de ministério? Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Que o Senhor Jesus possa realmente nos dar nessa noite essa oportunidade de responder esses jovens repórteres da nossa igreja, nossos pequenos garotos e garotas. E eu creio que essas perguntas são importantes, né? Para que nós possamos passar um pouquinho da experiência que tivemos nesses 40 anos. Mas para mim o mais importante é, depois desses 40 anos, estar ainda na mesma fé, na mesma convicção e muito mais amadurecido quando nós começamos. E também pelo grande privilégio de eu ter vocês aqui, pessoas especiais, garotos e garotas na igreja, dando testemunho desta mensagem. Então, para mim, é uma grande honra e um grande privilégio nesses 40 anos é ter chegado aonde eu tenho chegado, rodeado de pessoas maravilhosas que fizeram a diferença ao longo desses anos, né, que nos trouxe até aqui. Então, eu digo para você que o que eu posso dizer é que esse é um tempo de jubileu para mim. Já cumpri uma grande parte do ministério e estou de pé pela graça de Deus. Ok, muito obrigado, pastor Raimundo Maia. Aqui temos um jovem, Mateus, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pastor, como foi que o senhor conheceu esta mensagem? O senhor veio de alguma denominação? Quem mostrou a palavra ao senhor? E em que fase da sua vida? Bem, Mateus, eu conheci a mensagem em dezembro de 1974. Eu tinha, na época, 21 anos de idade para 22 anos de idade, era solteiro. E eu vim diretamente do sistema católico. Eu nunca passei por denominação e tive o privilégio de ter uma irmã que já conhecia a mensagem do profeta. E através da minha irmã Antônia, que já partiu para o Senhor, numa certa tarde, voltando do trabalho, me senti o desejo de conhecer alguma coisa da Bíblia. E ela, cuidadosamente e muito esperta, colocou uma mensagem dentro da Bíblia e mandou para que eu lesse a Bíblia. Mas o interesse dela é que eu lesse a mensagem. E essa isca deu resultado. Porque quando eu vi a mensagem, me interessei e comecei a ler. Era da igreja de Éfeso. E desde então eu me converti sem mesmo ter ido a uma igreja da mensagem, sem ter ouvido um pastor da mensagem, sem conhecer nada diretamente do catolicismo. Quem me converteu mesmo nessa mensagem foi diretamente a mensagem do irmão Brana, mais especificamente a mensagem aérea da igreja de Éfeso. Foi uma grande fase na minha vida, quando eu conheci, porque era muito jovem, e desde então tenho servido o Senhor até aqui. Isso já faz 42 anos. Me batizei no dia 9 de março de 1975 e de lá para cá tive presente nessa mensagem durante todos esses anos. Muito obrigado, irmão Mateus. Muito obrigado, irmão pastor Raimundo Maia. Deus abençoe. Próximo, temos aqui o Rafael, que também gostaria de fazer outra pergunta. Pastor, qual foi a primeira mensagem que o senhor leu? A primeira mensagem que eu conheci do irmão Brana foi uma mensagem das 7 eras da igreja, chamada a Era da Igreja de Éfeso. Essa mensagem, o que mais me chamou a atenção dela, o que mais me levou à conversão dentro dessa mensagem, apesar de ser toda a verdade, mas o que me atingiu de cheio para que eu decidisse por Jesus foi que nessa mensagem o profeta fala sobre a semente da serpente e mostra a origem da raça humana, mostrando as duas linhas, a linha espiritual de Deus e a linha maligna. E eu me desesperei e através dessa mensagem eu me converti e me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Muito obrigado, pastor Raimundo Maia. De novo, muito obrigado, irmão Rafael. Deus os abençoe. Temos mais um irmão aqui, o irmão Michel, que gostaria de fazer outra pergunta.
Pastor, qual foi a mensagem que o Senhor mais gostou de pregar? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque no meio de centenas, eu posso até dizer milhares de mensagens que nós já pregamos, todas elas têm um significado muito importante. De escolher entre elas qual foi a melhor, é muito difícil dizer para você. Mas eu me lembro de um primeiro sermão que eu preguei que eu saí 100% satisfeito. Foi quando eu estudei a mensagem Somente Uma Vez Mais, Senhor, pregada pelo irmão Brana, e eu fiz uma pregação em cima, isso na década de 70, em 1976. E aquela mensagem para mim que eu preguei na igreja, ela foi muito sobressalente porque eu vi que Deus me usou muito. Então me entusiasmou a continuar pregando. Mas todas as mensagens que pregamos, cada uma delas tem uma característica específica. Então eu creio que todas elas tive o prazer de pregar, me alegrou em pregar. E algumas que possivelmente não saíram como eu desejei, então me sinto assim que não fui tão feliz. Mas posso dizer para você que todas que preguei de coração. Muito obrigado, irmão Michel. Muito obrigado, pastor Raimundo Maia. Deus os abençoe. Ok, irmãos. Voltamos aqui com mais alguns participantes que agora irão fazer mais algumas perguntas ao pastor Raimundo Maia. Primeiramente, temos o Pablo ali, que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, o senhor já teve que tomar uma decisão que não te agradava? Pablo, tomei muitas decisões que eu não gostaria de ter tomado. Porque quando nós estamos num trabalho como esse, nós não estamos para fazer o que nós imaginamos que é certo, ou que nós desejamos fazer. Nós viemos aqui como ministro para dizer o que Deus nos manda dizer, como foi o caso de Micaías. Algumas decisões levamos muitas bordoadas por ter tomado algumas decisões, como foi o caso de Micaías, que tomou uma decisão de falar a verdade para Acabe e acabou indo para o calabouço. Todo verdadeiro ministro não pode falar somente o que ele pensa, ele tem que falar aquilo que é certo. E muitas vezes aquilo que é certo não é agradável às pessoas que estão ouvindo. Mas então tive que tomar algumas decisões que me custaram muitas feridas. Obrigado, pastor. Ok, temos agora a Maria, que também gostaria de fazer mais alguma pergunta. Pastor, como o senhor passou a ver a Bíblia depois de ter a revelação da abertura da palavra? Maria Vitória, eu tenho que responder como o profeta diz. Depois que a revelação veio, a abertura dos selos, não só os selos letra, mas os selos revelados pelo Espírito, a Bíblia tornou nova para nós. Para qualquer pessoa, não é propriamente só o pastor, só o pregador, mas qualquer crente que teve a experiência de ter seus olhos abertos pela revelação da palavra, através do Espírito Santo, a Bíblia tornou-se nova. E para nós, depois dessa revelação, tudo tornou novo. A Bíblia, a mensagem, Deus tirou as escamas dos nossos olhos e nós apreciamos muito mais a beleza de Cristo na mensagem, depois dessa abertura, do que o que tínhamos antes. Agora passamos a ver realmente como Ele é e como Ele tem se manifestado no nosso meio. Você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer, Maria? Sim. Pastor, o senhor poderia nos citar um dos momentos mais importantes desse 40 anos de ministério? O dia que eu fui ordenado e o dia de hoje. Começando 40 anos atrás, no dia que alguém colocou as mãos sobre a minha cabeça, no dia 18 de dezembro de 1977, o saudoso pastor Dércio Viana, numa reunião especial de pastores em Goiânia. Ali eu fui separado para o ministério de pastor. Esse foi um dos dias mais importantes do ministério. E acompanhando esse dia mais importante, temos o dia de hoje, que eu pude caminhar esses 40 anos e hoje está dizendo, respondendo para você as perguntas que vocês estão me fazendo. Então, para mim, são esses 2 dias mais importantes, o que é abril e o dia de hoje, que estamos de pé nessa mensagem. Então, são realmente dias muito importantes. Completar 40 anos de ministério para nós é um dia de muita felicidade. Graças a Deus por isso. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Maria. Muito obrigado, pastor. Agora vamos passar para a Ana. Tem algum... Pode fazer suas perguntas.
Pastor, o senhor tem 5 filhos. Foi muito difícil de criá-los, mesmo eles estando no caminho do Senhor? Foi. Porque nós temos tudo como inimigo. O mundo, os amigos, a escola, todo tipo de mal que está sobre a terra são empecilhos para que nossos filhos cresçam sadios espiritualmente. Então, dizer que foi fácil porque eles estavam na mensagem, não é fácil. Porque há uma fase da vida de vocês, jovens, crianças, que vocês estão na mensagem, mas a mensagem ainda não entraram em vocês. O trabalho termina, o trabalho nos favorece, nossos filhos, na criação, quando a mensagem está dentro de cada um de nós. Então, criar 5 filhos, um próximo do outro, como são os meus filhos, e ajudá-los nesta caminhada de fé não foi fácil. Mas foi um trabalho gratificante, porque eu tive não somente a minha experiência como pregador, porque eles já nasceram no meu ministério, já nasceram eu como pregador, porque eu tive também a ajuda da mãe, a irmã Celi, que foi uma verdadeira companheira, uma adjuntora para criar os filhos. Então foi trabalhoso, mas foi gratificante. Muito obrigada. Temos agora outra participante, outra jovem que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, a Juliana. Pastor, foram muitas as vezes que o senhor quebrou a perna de suas ovelhinhas? Sabemos que isso é no sentido espiritual. Não tem contas. Muitas vezes eu quebrei as pernas delas, elas merecendo, e muitas vezes eu quebrei sem elas merecerem. Só que mesmo assim, tivemos que ajudar a consertar essas pernas quebradas depois. Foi muita experiência. Se tivesse que voltar atrás hoje, algumas atitudes que nós tivemos no passado em relação a essas ovelhinhas, aqui nós quebramos as pernas, quem sabe hoje, alguma delas eu não quebraria mais as pernas. Algumas eu quebraria a cabeça delas. E outras, com certeza, eu não quebraria suas pernas porque não mereciam. É um tempo de experiência, é uma forma que o irmão Brana falou sobre o trabalho do pastor. Ele deu a referência, por que ele falou sobre isso? Porque quando ele quebra a perna da ovelha, ele tem a oportunidade de tomar no seu colo e carregar. Então, quebrar dói para a ovelha, mas dói nos nossos lombos também, porque vamos ter que carregar ela depois. Então, muitas vezes aconteceu, algumas merecidas, outras não merecidas, mas com certeza tudo serviu de experiência para mim. Obrigada, pastor. Ok, alguém de vocês ainda tem mais alguma pergunta? Pastor, como o senhor conheceu a irmã Sueli? Como eu conheci a irmã Sueli? Em 1976, quando ela foi à igreja pela primeira vez. Eu era solteiro e nós éramos um grupo de vários rapazes e moças solteiros que já estavam na igreja. Ela foi apenas uma a mais que chegou naquela época. Então, como nós éramos todos jovens, cada jovem que entrava, havia uma certa preocupação, saber quem ganha, né? Com quem que vai ficar, porque não eram muitas jovens. Então, quando ela entrou pela primeira vez na igreja, essa minha irmã, que me trouxe a mensagem, a irmã Antônia, quando ela viu a irmã Sueli pela primeira vez, ela falou para outra minha irmã, falou, olha, essa aí vai ser esposa do meu irmão. Então, desde o princípio que eu a vi, ela já começou a conquistar o meu coração e não teve saída. Fiquei preso e estou preso até agora. Então, foi em 1976, quando ela foi a primeira vez na igreja, eu já era um pregador e daí começou e desde então, né, namoramos e noivamos e casamos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos os participantes e muito obrigado ao senhor, pastor Raimundo. Eu que agradeço. Prosseguindo aqui. Pastor, lembrando que essas perguntas que estamos fazendo aqui, e talvez as que serão próximas feitas, foram todas baseadas nas curiosidades das crianças sobre o seu ministério. Temos a próxima jovem aqui que irá fazer as perguntas. Chefe. Pastor, qual foi a viagem que o senhor mais gostou de fazer durante esses 40 anos de ministério? Foram muitas as viagens que nós fizemos que tornou-se inesquecíveis. Não daria para nós numerar, porque foram muitas. Tem viagem de lazer, tem viagens missionárias, né? Passeios, tem viagem de pescarias, enfim, tem muitas viagens que jamais nós poderemos esquecer, porque elas tornaram grandes coisas nas nossas vidas.
Toda viagem que eu faço no campo, para mim é uma viagem inesquecível, porque estou no meio do meu povo, da igreja, e isso me faz sentir muito abençoado. Mas eu já estive em alguns países fora do Brasil. Eu digo para você que nesse aspecto de uma viagem marcante para mim, foi quando eu estive nos Estados Unidos por 2 vezes. A primeira vez visitando o Monte Pôr do Sol, e depois indo também no Cânion Sabino, e indo também no Tabernáculo Brana, e conhecendo alguns lugares pelos quais o profeta esteve, e que todos nós da mensagem conhecemos sinais e acontecimentos sobrenaturais que aconteceram no ministério do profeta, e que nós tivemos nessas viagens o privilégio de estar aonde o profeta estava, como no Rio Ohio, aonde a luz apareceu, dizendo que a sua mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo. Enfim, conhecendo a casa que ele morou. Então foi realmente uma viagem marcante, porque está dentro do âmbito espiritual de tudo aquilo que nós temos lido, ouvido acerca do profeta. Mas existiriam tantas outras também, como tivemos no Canadá, com o irmão Ed Bisco, na sua igreja. Aqui no Brasil, em vários pastores onde nós tivemos, foram viagens marcantes. Todos fazem parte da nossa história nesses 40 anos, que se fosse escrever, seria muitos livros para mostrar a importância dessas viagens em nossas vidas. Então eu posso dizer para você que eu destacaria esta, porque está ligada diretamente a acontecimentos sobrenaturais na vida do profeta, e que nós tivemos a oportunidade de estar ali no mesmo lugar onde ele estava quando esses eventos aconteceram, Então realmente foi muito marcante para nós. Obrigada. Você tem mais alguma pergunta, Sharon? Pastor, o que levou o senhor a trazer o programa A Hora Tem Chegado para o nosso ministério? Esse programa surgiu no momento que eu estava imaginando ter um programa diretamente com o povo fora do púlpito, para ter a liberdade de fazer estudos diretamente para o nosso povo, porque eu pensei mais na minha igreja, no meu povo espalhado, porque nós temos várias congregações, vários irmãos que moram distante da igreja, e que eu teria uma forma a mais de se aproximar deles através de um programa. Foi quando surgiu então, por uma inspiração, esse programa. E por curiosidade, na época o Neville não estava pregando, mas foi ele que me deu a ideia de colocar o nome A Hora Tem Chegado. Foi ele que colocou o nome do programa A Hora Tem Chegado, quando eu comecei fazendo o programa como pastor, e depois então, vendo o dom que ele tinha, passamos então a deixar ele assumir a direção do programa, e é isso que todos vocês têm acompanhado, vocês têm visto, que essa inspiração realmente foi vindicada. Então começou com um desejo de estar tendo um culto a mais para os irmãos em suas casas através da internet. E quero lembrar também que foi um dos primeiros nesse formato, e que hoje temos tantos outros colegas que acompanharam a ideia, estão fazendo seus trabalhos também, sendo uma bênção para todo o nosso povo, para todos os nossos irmãos. Obrigada, pastor. Muito obrigado, Sharon. Muito obrigado, pastor. Agora temos o próximo aqui, próximo jovem que queria fazer uma pergunta. Abner. O senhor poderia nos contar uma aventura marcante que aconteceu nesses 40 anos de ministério? Foram muitas as aventuras. Se lançar no ministério, no trabalho que nós fizemos, já é uma grande aventura. Passamos medo, fomos perseguidos, fomos ameaçados por alguns lugares que nós passamos, e atender o povo em alguns lugares que eu atendi. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, na linha Bracanjuva, no interior de Santa Catarina, onde fomos ameaçados e até de colocarem fogo na igreja. Então isso foi uma aventura para nós, nunca deixar de atender os irmãos por causa de ameaças. Isso quer dizer que tivemos grandes experiências, onde também batizamos irmãs, esposas que os maridos eram contra, e tivemos que enfrentar maridos bravos,
né, impedindo seus filhos serem batizados, sua esposa, irmos ali. Isso para mim foi aventura e que sempre deu certo, porque Deus sempre esteve presente e alguns deles hoje estão firmes na fé, porque tivemos coragem de enfrentar o desafio, as ameaças e levar esta mensagem àqueles que estavam sedentos por vida. Então, realmente, a vida de um ministro é uma vida de aventura, porque é uma vida de fé. Eu não sei o que me espero amanhã, mas eu creio que nesses 40 anos, o que me trouxe até aqui, me dará força para que o próximo passo da minha vida, Ele esteja comigo também. Obrigada, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Abner. Temos aqui o próximo jovem que gostaria de fazer uma pergunta. Pode prosseguir, Gustavo. Pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério alguma vez? Quem o ajudou? Foi muitas vezes que eu pensei em desistir. A cada dia que nós enfrentamos problemas, decepções, o pensamento que vem na nossa mente é, como humano, como pessoa, realmente é desistir. O profeta também pensou em desistir. Elias também pensou em desistir quando enfrentou os problemas com Jezabel, foi para a caverna. Irmão Branda também pensou em desistir e fugir da luta, porque a coisa era muito árdua. Mas nesses momentos, Deus sempre usa o homem, Deus sempre usa alguém para nos encorajar, alguém que possa ver nossas virtudes, nossas vitórias, e Deus sempre pôs ao meu lado, nesses 40 anos, homens, mulheres, jovens, rapazes e moças que me encorajaram. Inclusive, a minha esposa foi uma das que mais me encorajou a prosseguir adiante nessas horas de prova, dificuldade, quando nós estávamos pensando realmente em parar. Ela foi uma das vozes que nos ajudou a permanecer de pé, nos encorajando. E depois também veio meus filhos que foram se convertendo, e à medida que eles foram conhecendo mais da palavra, também foi um encorajamento para mim, saber que eu podia contar com a minha esposa, com meus filhos, que se eu não fosse pastor de uma igreja, pelo menos eu tinha uma esposa e 5 filhos para ser pastor deles. Então, foi um encorajamento que eles me deram. Obrigado, pastor. Obrigado, Gustavo. Tem mais alguma pergunta? Pastor, o senhor pode dimensionar a sua emoção quando o senhor vier a todos nós lá do outro lado, brilhando como essas estrelas deste cenário de fundo? Não temos palavras, porque o irmão Branda, quando esteve além da cortina do tempo, ele disse que palavras não descreve, o nosso vocabulário não tem palavra. Eu nem quero pensar nisso, eu quero pensar mais como chegar lá e ver todo esse povo do outro lado. E lá então eu vou ter a dimensão daquilo que realmente representa ter levado alguém para o outro lado. Eu acredito nas palavras de Paulo, que diz que nem subiu ao coração do homem. Não tem o conhecimento desta glória do que é estar do outro lado. E muito especialmente saber que você serviu de ponte, de ajuda, como nós falamos nas perguntas anteriores, e até com algumas pancadas, né? Algumas pernas quebradas, mas saber que estão lá do outro lado, usufruindo da eternidade, porque aqui embaixo teve uma voz, teve um ministro, teve um homem que teve coragem de dizer sim, dizer não, para o bem daquela ovelha, para o bem daquele irmão. Então, dimensionar realmente o que representa isso do outro lado, eu imagino que nossas palavras não são suficientes. Eu sei que, por mais que pensamos, a grandeza que é, nos surpreenderemos com aquilo que realmente é. Porque o profeta disse, quanto mais você pensar que o céu é bom, ainda é um inferno. E quanto mais você pensar que o inferno é ruim, ainda é um céu. Então você veja que não dá para dimensionar o que vai acontecer ali do outro lado. Mas são perguntas maravilhosas que quando eu e você estiver lá do outro lado, usufruindo desses benefícios, lá eu vou responder para você verdadeiramente essa pergunta. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, pastor Raimundo. Finalizando a nossa entrevista, eu tenho uma última pergunta, pastor. Pastor, para nós, suas ovelhinhas, que estamos aqui fazendo esta pequena entrevista, qual é a mensagem que o senhor nos deixaria? Muito bom, Israel. Quero agradecer também pela oportunidade que vocês têm proporcionado para mim, estar aqui com vocês. Espero
principalmente vocês, as ovelhinhas, não tem que quebrar as perninhas de vocês, né? Daqui para frente, quebrar a perninha de vocês, como foi feita a pergunta do nosso irmãozinho ali, não é verdade? Mas vocês são pessoas especiais. Quando eu me converti, eu já era com 22 anos de idade. Vocês, a maioria tem seus pais cristãos, tem conhecido a palavra. O meu conselho é que cumpra as escrituras. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. E amanhã, ou se houver um tempo futuro, se Jesus demorar a nos tirar daqui, você está sentado no meu lugar, respondendo as perguntas dos 40 anos de ministério. Nosso jovenzinho também respondendo as perguntas do seu tempo de ministério, seja como pastor, evangelistas, mestres, profeta, apóstolo, né? E as nossas mocinhas aqui, nossa jovenzinha como esposa de pastor, esposa de diácono, né? Dando seus testemunhos como dona de casa. Então, a minha palavra final é que vocês continuem assim, essas pessoas maravilhosas, obedientes. Vocês têm dado exemplo para o nosso povo, para a nossa igreja, o testemunho que vocês têm dado. Vocês têm tudo para ser verdadeiramente os verdadeiros cristãos do futuro, porque vocês estão crescendo sobre uma responsabilidade de pais e mães que se comprometeram a criar vocês no caminho do Senhor. Então, ame seus pais, ame o pastor, ame os diáconos, a ordem da igreja. Procuram respeitar as suas irmãzinhas, seus irmãozinhos, com aquilo que conversam, para que no futuro nós possamos ver que esse crescimento que vocês têm juntos é um exemplo para a geração que vem depois de vocês, tá bom? Então a minha gratidão a todos vocês que participaram, e não somente os que fizeram a pergunta, mas os tantos outras crianças também da igreja, né, que são a nossa alegria, fazem parte desse corpo tão especial. Eu sei que as irmãs têm um trabalho com elas e são muitas as crianças e gostariam de participar. Algumas são tão pequenas que não teriam como. Mas vocês estão aqui representando todas as crianças da igreja, né? E que vocês continuem assim, humildes, servindo o Senhor e ajudando o pastor em oração e também fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, ó, conhecendo melhor a respeito do ministério. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou muito feliz por participar dessa reunião, dessas perguntas. Foi muito sábio, foi muito importante, foi muito especial poder responder. Eu gostaria de ter tempo para responder, usar o tempo necessário para responder cada pergunta. Foi muito limitado, mas eu creio que foi muito importante. Muito agradecido a todos vocês. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todas as crianças que vieram, a todos os jovens que vieram fazer as perguntas. Deus abençoe.